para que você consiga se conhecer, se faça algumas perguntas. Imagina isso. Se dinheiro não fosse um problema hoje, se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de estar fazendo? Se dinheiro não fosse um problema, o que você gostaria de estar fazendo? E trazendo perguntas mais profundas. Imagine que você fosse agora participar de um projeto. E nesse projeto, talvez você não ia receber nada para estar lá. Que tipo de projeto seria esse que você gostaria de participar? Que você gostaria de estar dentro? Qual é o estilo de vida, um local onde você gostaria de trabalhar, que você toparia trabalhar até de graça para ter uma condição tranquila, não para ficar milionário, porque é importante pensar sobre isso também. E às vezes, se você quer ficar multimilionário, entenda se é você, o que está por trás do dinheiro, porque dinheiro por dinheiro não é significativo, mas o que o dinheiro significa para você? Pensa sobre essa resposta. O que significa? O que pode mudar na sua vida, que é o que de fato você está buscando? Você está buscando mais tempo com seus filhos? Você está buscando mais reconhecimento? O que de fato você está buscando? Percebe quantas pessoas acabam fazendo uma faculdade de 5 anos, 4 anos que seja, e a pessoa não parou para pensar aquilo que de fato ela gostaria de estudar? Ela só para pensar isso depois que ela já se formou? Percebe o quanto é mais difícil do que parece pensar por si? O quanto é mais difícil do que parece ter as próprias opiniões? E quando alguém tem a própria opinião, geralmente ela é chamada de louco. Ah, mas você tá louco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas espera aí, baseado em quê? Só porque eu não sou você, porque eu penso de forma diferente do que você pensa, e às vezes as pessoas que a gente mais ama querem nos dar os conselhos delas, baseado nos resultados que elas tiveram. Só que aí vem a questão, um ponto importante para autoconhecimento. Escolha ouvir as pessoas que têm os resultados que você deseja alcançar. Escolha evitar opiniões de pessoas que não alcançaram os resultados que você quer alcançar. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, o seu pai te ama, às vezes a sua mãe te ama, mas imagina que você quer se tornar um multimilionário. Se você escutar o seu pai e a sua mãe e eles não tiverem se tornado multimilionários, sem perceber, eles podem estar te dando conselhos que vão te puxar para trás, mesmo te amando, porque eles estão dando o melhor que eles podem dar baseado na visão de mundo deles. E da mesma forma, eu não estou falando de dinheiro não, pensa em qualquer coisa. Se eles têm um bom relacionamento, ouça os conselhos de relacionamento deles. Se eles criaram bem os filhos, ouça os conselhos sobre a criação de filhos deles. Está entendendo o quão profundo isso é? Agora, é a mesma lógica de me pedir conselhos sobre cozinhar um bolo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer bolo. Mas talvez você perguntar a Lorena, minha esposa, ela é muito boa para fazer bolo. Então percebe isso. De quem que você está ouvindo conselhos? Eu gosto de chamar isso de definir a sua Liga da Justiça. Como assim a sua Liga da Justiça? A sua Liga da Justiça é pensar, peraí, nessa área financeira, quem eu posso ouvir mais? Nessa área pessoal, nessa área de relacionamento, quem eu posso ouvir mais? Nessa área profissional e assim por diante. Porque você tem que se espelhar no melhor das áreas de cada um, entendendo que todo palco tem seus bastidores. Isso também é importante entender. É entender, ter a maturidade, isso também é autoconhecimento, que problemas acontecem. Quando você olha para um relacionamento de uma pessoa, parece, nossa, é um relacionamento perfeito, tipo comercial de margarina. Talvez você esteja vendo o palco e existe bastidores. E tudo bem, porque é isso que faz o relacionamento ser maravilhoso. Porque se não existe possibilidade de ninguém discordar em nada, desculpa. Então, alguém está se negligenciando em relação ao outro. É importante que as pessoas também possam ter opiniões diferentes. E outra, ouça pessoas que tiveram resultados que você acredita que vai acrescentar para a sua vida naquela área e ouça mais de uma pessoa, mas congruente a resultados que te levam para onde você quer chegar. E outra, eu falo muito sobre isso. 3 níveis. Às vezes a gente se pergunta, o que eu quero? Mas essa pergunta do que eu quero é uma pergunta muito rasa. Depois a gente começa a se perguntar, como eu vou fazer para conseguir o que eu quero? É um pouco mais profundo. Mas a terceira é mais profunda ainda, que é quem chegou lá, que eu posso me inspirar e que eu posso conviver mais, e que eu posso perguntar e que eu posso me conectar. Romani, mas eu não conheço ninguém. Gente, hoje você tem a possibilidade de fazer isso através de vídeos no YouTube aqui, online. Você tem a possibilidade de comprar livros. Se eu quiser me aproximar de grandes nomes, eu quero me aproximar, por exemplo, entender um pouco mais a mentalidade do Mahatma Gandhi. Eu posso comprar o livro Comunicação Não Violenta
e entendendo um pouco mais de como o Mahatma Gandhi se comunicava ali. Estão entendendo que eu posso pegar um pouco da mentalidade daquelas pessoas de referência e trazer para o meu mundo hoje? E quando você começa a se conhecer, a questão que acontece é, alguém lá fora pode tentar te machucar, mas ele não consegue te machucar quando você sabe quem você é na sua essência. Alguém lá fora pode tentar te menosprezar, mas ninguém pode te fazer sentir inferior sem que antes você se sinta inferior. Então, o autoconhecimento é como se fosse uma blindagem contra crenças limitantes do mundo externo. E eu acredito de verdade, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que a faça acreditar do fundo da alma. Como assim? Percebe quando você quis uma coisa, quando você quis de verdade, quando você deu tudo de si, quando você quis do fundo do seu coração, existem grandes chances de você ter realizado aquilo. Ou ter evoluído muito naquilo. Se você queria de verdade, sabe por quê? Porque existem as pessoas que fazem, existem as pessoas que querem. Ah, eu quero tal coisa. Depois existem as pessoas que querem e fazem. E o terceiro nível, existem as pessoas que querem e fazem por tempo suficiente. Porque o universo, ou o mundo, ou o que você quiser chamar, ele quer saber se você quer de verdade. Isso é bom. Porque imagina, se eu falar, eu quero um elefante, aí o elefante aparece aqui, ia ser horrível. Porque de repente eu não queria o elefante, eu nem sabia que eu não queria o elefante. Então a vida quer me testar para saber se eu quero de verdade. Porque aí na hora que eu for para encontrar o elefante e perceber, caramba, esse negócio é grande, nem sei se cabe lá na minha sala direito, ia ficar desconfortável, aí eu caio na real. A vida me protege de fazer cagadas maiores. É como se ela me testasse para ver se eu estou pronto para sustentar o resultado que eu falo que eu quero na minha vida. É como se houvesse um gênio da lâmpada que diz sim para tudo que você deseja. Só que ele quer saber se você está disposto a desejar e fazer e realizar por tempo suficiente. Porque se você não tiver, o gênio, ele te disse sim, mas você não foi lá buscar. É basicamente isso. Autoconhecimento é a chave que te leva para onde você deseja ir na sua vida. Quando eu falo aqui nas aulas sobre hipnose transformacional, eu quero que você perceba que é muito além de hipnose. Hipnose é só a casca, eu não precisava nem usar o nome hipnose se eu quisesse. Por quê? Porque eu ensino, aliás, aqui as pessoas têm a condição de aprender formas de serem seres humanos melhores. É uma filosofia de vida. É entender mais sobre amadurecimento do eu. Não tem pílula mágica. Não é aquela ideia, que para mim é uma ideia bem idiota, de deixa eu reprogramar sua mente em 2 segundos e daqui a pouco seus problemas acabaram. Pelo contrário, eu mostro que tem desafios na vida, isso que vai te fazer amadurecer, isso que vai te fazer conseguir lidar com eles. E quando aparecer outro desafio, a diferença é que você sorri para ele, porque você sabe lidar. Se tem um desafio que chega, imagina isso, chega um desafio de nível 6 e a pessoa é imatura, ela joga no nível 2, ela pensa que vai morrer e fala que a vida é injusta e fala que as coisas são mais difíceis para ela e ela fala que nada dá certo para ela e que ela foi infortunada e que ela não tem oportunidade, 1 milhão de coisas mais. Porque chegou nível 6 e ela é nível 2. Agora, quando você amadurece, vem desafio muito maior, vem desafio nível 8, só que você está jogando no nível 9, você lida com ele. E ele nem é pesado. O de nível 6, cara, nem problema parece ser. Aquele de nível 3, que seria um choro para aquele cara de nível 2, nem passou por você e você nem viu. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns se tornem extraordinárias. E a questão é que quando você passa por isso, a maior riqueza que você leva é o autoconhecimento. O processo de autoconhecimento vem com a vida. Tem uma história que eu gosto de contar, que é da analogia da história de Sísifo. Gosto muito dessa história. Porque é uma história de um mortal que ele foi amaldiçoado pelos deuses. E a maldição dele era o seguinte: ele, por ter enganado deuses, ele é amaldiçoado para ter que ficar a vida inteira, aliás, a eternidade inteira, carregando uma pedra em direção ao topo de uma montanha. E ele nunca chega lá. Ele nunca chega lá. Sempre que ele está prestes a chegar no topo, a pedra volta, rola lá embaixo, e ele tem que começar de novo. E é uma árdua caminhada por toda a eternidade. E quando
eu ouvi essa história pela primeira vez, eu tive a impressão que ela era uma história triste. Por quê? Porque dá a impressão de ser uma tarefa sem sentido, ficar empurrando aquela rocha por toda a eternidade. Só que quando você começa a olhar essa história num nível mais profundo, e você percebendo todo o processo de autoconhecimento que Sísifo passou, carregando aquela pedra durante toda a eternidade, de repente você começa a imaginar que Sísifo era feliz e mais feliz a cada dia carregando a pedra em direção ao topo da montanha, sem nunca chegar no topo da montanha. Sísifo, ele não foi amaldiçoado. Pelo contrário, ele pôde viver e aprender cada dia mais. E, Romani, você está maluco? A pessoa passar a eternidade carregando uma pedra no topo de uma montanha sem nunca chegar lá? Eu quero que você reflita agora, então, sobre a sua vida. O que é a semana para você? Quanta gente não vive a semana esperando o final de semana, como se o final de semana fosse o topo da montanha, aí começa de novo, e aí você está lá, na base da montanha, rolando a rocha para cima. E aí passa a vida inteira tentando rolar essa rocha sem nunca chegar no topo da montanha. Ou pior, se você parar para pensar, não precisa de alongar para uma semana, não. Pensa isso como o dia. O dia acaba. A noite vem, você dorme, você acorda e começa de novo. Eu quero que você perceba, se você quiser alongar um pouco mais, a sua vida. Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Então percebe que só os 10 anos, gente, é vida. E outra, tem aquela analogia, tempo é dinheiro, tempo é mais do que dinheiro. Porque tenta comprar tempo de vida. Pergunta uma pessoa se ela, qualquer pessoa, se ela tivesse condição de comprar tempo. Gente, não dá. A pessoa pode chegar, me dá 5 anos aí. Ela pode comprar saúde, mais saúde. Ela pode comprar aparelhos para fazer atividade física, mas ela não pode comprar tempo. Ela pode comprar melhores médicos, mas ela não pode comprar o tempo em si. E eu quero que perceba a vida. Você não chega no topo da montanha, um dia você morre. Então, vai. Você não chega no topo, porque você não está vivendo a eternidade. E é muito mais sobre a jornada que nós construímos. Isso tem a ver com autoconhecimento. É isso que eu passo dentro da maior plataforma de desenvolvimento humano com hipnoterapia que tem no mundo, que é o movimento transformacional. Quem quiser conhecer, inclusive, aqui no link da descrição desse vídeo tem o link, para quem quiser conhecer mais. Tem os meus melhores conteúdos lá, com reflexões profundas. É muito além de um curso de hipnose. É um curso sobre aprender uma filosofia de vida. É um curso, aliás, não é nem um curso, é uma comunidade, onde membros se ajudam, onde tem atualizações semanais, onde tem atualizações mensais, onde tem evolução permanente. Tem gente até que me pergunta, quantas horas tem a sua formação em hipnose? Esquece essa ideia. Eu sei que a pessoa que está perguntando isso, ela está preocupada só com, talvez, a ideia do certificado. E a minha visão é diferente. A minha visão é, beleza, você consegue o certificado talvez ali no primeiro mês, mas não é isso que vai mudar a sua vida. É a evolução permanente. Porque eu mudo. O Romani do ano que vem não é mais o mesmo Romani desse ano. Então eu vou ter atualizado a plataforma inteira. E aquele curso que você estava vendo, que era atual, de repente ele fica desatualizado. E aí já tem mais 1 milhão de conteúdos novos. Porque está atualizando sempre. E porque é uma coisa viva. Da mesma forma que eu estou aqui no YouTube todas as semanas. Toda quarta-feira. E a diferença é que cada quarta-feira eu também começo a trazer coisas que estão na minha essência, naquele momento. E talvez daqui a 1 ano eu possa estar acreditando em coisas que talvez hoje não fazem sentido para mim. Isso é que é a maravilha. Esquece a ideia de terminar os estudos. Desculpa, essa é uma ideia imatura, a minha percepção. Quando eu vou terminar os estudos? Peraí, o treinamento nunca acaba, a evolução... Eu falo muito sobre isso. Quem está pronto pode morrer.